Olá, pessoal. Bem-vindo ao Geração G4, o podcast do G4 Educação, onde a gente fala de bastante empreendedorismo, trazemos alunos do G4 Educação para contar um pouco da história deles para vocês. Eu sou o Daniel, CEO do G4 Comunidades e sócio do G4 Educação, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo Felipe Colombo. Qual que era a sua turma, Colombo? A minha turma foi a turma do CEO Edition, acho que foi a número 8, se eu não estou enganado. Ah, boa. Felipe Colombo tá com a gente aí desde o inicinho. Ele que tem uma experiência muito vasta em gestão, assumiu a empresa, sucessor da empresa, nada mais nada menos que 27 anos de idade, já num cargo de CEO da Anjo Tintas, uma das mais importantes do setor no Brasil. Além disso, também tem passagem pelos Estados Unidos, Emirados Árabes, China e também é o autor do best-seller Gestão Profissional na Prática. É um prazer te receber, Felipe Colombo. Conte um pouquinho, falei aqui alguns pontos da sua história, mas acaba que nada melhor que você aí para poder contar para a gente quem é você e um pouco da sua história. O desafio aí de assumir a cadeira da Anjo Tintas. Valeu, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. A minha história, tu já resumiu bastante aí da minha história, né? Fazem 20 anos que eu estou na gestão da Anjo Tintas e 9 anos como CEO, assumi aos 27 anos, passei para os Estados Unidos, China, Dubai. Sou casado, tenho 2 filhos, 2 meninos e formado em administração com ênfase em marketing, tenho esse mestrado que eu fiz fora do país. Também sou conselheiro profissional formado pelo IBGC, participo de conselhos há 10 anos e nas horas vagas sou triatleta amador. Ah, boa. Agora me conta uma coisa, como que foi o desafio de assumir a empresa tão novo? Quais foram os medos, vamos dizer assim? Sempre teve essa certeza que você queria assumir a empresa do seu pai? Eu com 14 anos aproximadamente eu defini que eu queria ser diretor da empresa, gestor na realidade, né? Um administrador de empresas. E aí dali para frente eu comecei a me desenvolver. No meu plano de vida, eu queria assumir alguma diretoria do nosso negócio, do negócio da família, aos 30 anos. E acabou que muito antes disso acabou acontecendo, e aos 26 anos eu assumi a diretoria de marketing e inovação, e com 27 anos assumi a cadeira de CEO lá dentro. Então eu já sabia que eu queria aquilo ali, estava me preparando para aquilo, mas aconteceu muito antes do que eu me planejei. E quando você sentou na cadeira lá, qual que foi o maior desafio? Poxa, agora eu preciso fazer isso. Bom, eu tinha muitos desafios e alguns medos, né? Tu perguntou dos medos anteriormente. O meu maior medo, quando eu assumi, era tomar alguma decisão errada e ter que demitir aquela turma toda que trabalhava com a gente. Na época, se a minha memória não me deixa falhar, eram 180 famílias, 180 profissionais que trabalhavam diretamente, mais 100 representantes comerciais, trabalhando diretamente com a Anjo. Então, uma decisão errada ali podia fazer com que quebrasse a empresa e eu tivesse que demitir todas essas pessoas que dependiam diretamente e indiretamente da Anjo. Então, esse sempre foi o meu maior medo e continua sendo o meu maior medo até hoje. A parte de quebrar a empresa, ter que começar do zero, voltar... Eu não tenho medo nenhum. Não tenho medo nenhum. Agora, ter que demitir, ou por um erro de estratégia, uma tomada de decisão errada minha, ter que demitir essa turma toda, isso é o que me causa mais medo. Mas isso, de uma certa forma, é bom, porque acaba me dando algum tipo de precaução na hora de tomar algumas decisões que são irreversíveis. Porque se a decisão é reversível, é fácil de tomar. Agora, quando é uma decisão mais irreversível, aí tem que tomar um pouquinho mais de cautela. Mas o nosso modelo de gestão é um modelo de gestão compartilhado, onde todos os diretores acabam tomando decisões em colegiado e isso acaba facilitando também o meu dia a dia. Mas isso você fala hoje. Mas e na época? Então, Assumiu o Felipe, o filho, como que é a cultura, como que funciona isso para o pessoal te respeitar, entender que agora é com você, como que é? no meu caso foi muito tranquilo, porque eu já havia trabalhado 10 anos dentro da empresa antes de assumir, e durante esses 10 anos eu fui subordinado de todos os outros diretores. Então todos os outros diretores já me conheciam, já sabiam como eu funcionava, já sabiam como eu trabalhava. Então quando eu assumi, não teve assim, assumiu porque é filho do dono, Legal. pelo menos eu não senti isso. E os desafios naquela época foram os meus, são os mesmos que tem hoje. O principal deles é a gestão de pessoas. Fazer com que cada pessoa, a gente poder
extrair o melhor de cada um e colocar a pessoa no lugar certo para que ela seja feliz fazendo o que ela faz, né? Então o processo de sucessão para você foi super tranquilo, foi bem feito, vamos dizer assim, para quem hoje talvez está ali passando por um processo de sucessão também, o seu foi desde cedo, trabalhou, teve contato com todas as lideranças ali da empresa, para depois quando assumir de uma maneira bem orgânica, né? Sabe que eu tenho diversos amigos empresários e muitos deles já tentaram fazer sucessão e deram errado e deu errado, e poucos deram certo. E se a gente pegar a estatística no mundo, sucessão é um tema extremamente importante e relevante numa organização, mas tratado de forma muito fria, muito leviana, vamos dizer assim. Porque a maioria das sucessões dão errado. E a maioria das sucessões dão errado por fit cultural. Não é por parte técnica, não é por qualquer outra especificidade do negócio, mas sempre um fit cultural. Esses tempos atrás, um amigo meu com uma empresa que faturava 300 e poucos milhões por ano, uma empresa de software, ele falou, vamos fazer a sucessão da minha empresa, daqui a 6 meses eu vou sair. Eu assim, tá, e quem é que vai entrar no teu lugar? Disse, não, tá vindo um cara de fora. Disse, cara, em 6 meses tu vai fazer um processo de sucessão com alguém de fora que não conhece teu negócio, não vai dar certo. Porra, tu é pessimista, assim, não vai dar certo, a chance de dar certo isso é muito baixa. No nosso caso deu certo porque eu fiquei 10 anos antes da gente fazer a sucessão. Eu conhecia a empresa como um todo, eu conhecia os profissionais, eu tinha um fit cultural muito grande com a empresa, com a forma como a empresa funcionava. Então, no nosso caso, foi uma sucessão muito suave, mas porque a gente se preparou para isso. Sim, beleza. Agora um ponto que você falou é uma questão bem na empresa. E como é que é na família? O caso, por exemplo, você tem um irmão. Por que o Colombo, não eu? Como que lida com essa situação dentro de casa? Como profissional a gente já entendeu. E dentro de casa, como que é? Bom, a gente tem uma característica muito forte na nossa família, que a gente separa muito bem as coisas. E separa mesmo. Quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando de trabalho. Quando está falando de família, a gente tenta não misturar. Quando, por exemplo, tem alguns amigos que até acham... A minha esposa, a esposa do meu irmão, no começo elas achavam até estranho isso. E para muita gente pode soar estranho. Mas às vezes a gente está na mesa de jantar, em família, conversando, e aí, por qualquer motivo, surge um assunto de trabalho. E a gente precisa falar daquilo naquele momento. Meu pai, meu irmão e eu, nós se levantamos da mesa, vamos até o escritório, conversamos sobre o assunto de trabalho, terminou o assunto de trabalho, a gente volta para a mesa para voltar para o assunto familiar. Isso me lembra o Poderoso Chefão. Na mesa a gente não fala de trabalho. E é muito disso, porque assim, ó, lá atrás, quando a empresa começou, a minha mãe era diretora financeira e meu pai era o presidente. Cara, se eles levassem tudo para casa, eles não tinham mais família. Uhum. Ia ser uma relação vamos botar assim, de patrão e funcionário, ou de líder e liderado na empresa e na família. E se a empresa fosse mal, a família ia mal também. Então a gente separa isso muito bem lá dentro da nossa organização, dentro da nossa família. Sempre foi assim. E a questão do meu irmão, o meu irmão, primeiro que eu já era muito novo quando eu assumi, eu tinha 27 anos. O meu irmão tinha 23, fazia apenas 5 anos que ele estava no negócio. Eu já fazia 10 anos que eu estava no negócio. Então, assim, não tinha nem como vou escolher um em detrimento ao outro. Não, ele não estava preparado naquele momento e eu era o mais preparado naquele momento. Então, essa questão familiar não teve. Hoje, o meu irmão teria total capacidade de assumir a empresa como CEO, como presidente, mas aí tem que ver se ele quer, né? Tem que ver se ele quer. Aí cai naquela questão do fit cultural. Óbvio, exatamente. Não tem, mas talvez não tenha ali o momento para... E não tá aí, tá tudo bem. Tem a pretensão. Exato. Ele já me disse diversas vezes, cara, eu não quero fazer o que tu faz. Não quero fazer o que tu faz. Ele é diretor hoje na empresa, é diretor operacional, ele toca diversas áreas, a gente se dá muito bem dentro da empresa, mas ele falou que ele não quer ser CEO, ele falou que da cadeira onde ele está, ele vai para ser conselheiro. Então ele não quer, então tem que respeitar isso também. Não é simplesmente porque é filho do fundador, porque é o sucessor da família que ele vai ter que assumir. Não, se a pessoa não quiser. Tanto que meu pai nunca quis que nós fôssemos empresários, né? Ele sempre tentou incentivar a gente para seguir por outras áreas. E você chegou a trabalhar em alguma outra empresa nesses momentos que você esteve fora do Brasil ou até mesmo aqui?
Não deve ter dado tempo, né? Eu trabalhei... Como você falou, você começou a empresa quase com 3 anos de idade. Eu trabalhei em outras empresas do nosso grupo, da nossa família. Nós já tivemos uma emissora de rádio, já tivemos um jornal impresso, que eu também já trabalhei lá. Um restaurante, que ali eu atuei muito pouco, que eu era muito novinho na época. E hoje eu sou conselheiro profissional de outras empresas também. Sou conselheiro profissional de outras empresas, como um conselheiro externo. Quando eu estava fazendo meu mestrado fora do país, eu tive uma proposta para trabalhar numa empresa de consultoria em Nova York, uma proposta muito boa, por sinal. E aí eu liguei para casa e falei, olha, estou terminando o mestrado, recebi essa proposta, a proposta é muito boa, eu estou a fim de ir. E aí meu pai falou, não, volta para cá que nós precisamos de ti aqui. Mas aí você foi tranquilo ou você ainda deu uma... Fui tranquilo. Pensou, não, conversou, não, já, decisão tomada, tô indo. Não, fui tranquilo. Então isso tá bom. E aí te perguntando um pouco de liderança quando você assumiu a empresa. Obviamente tem todas as técnicas, tem as práticas do seu pai. Quando você assumiu, o que você precisou mudar e talvez não foi tão simples assim com o time? Sabendo que sucessão é algo muito sensível, eu tentei não mudar nada nos 2 primeiros anos. Mesmo querendo? Mesmo querendo, e queria muito. Então eu não mudei nada, nos 2 primeiros anos eu não mudei praticamente nada na empresa. O que eu fiz foi, devagarzinho eu fui acelerando a empresa. Ganhando confiança, né? E fui acelerando, porque a empresa estava num ritmo, como o meu pai já queria parar de trabalhar há algum tempo, ele foi tirando o pé. Ele foi tirando o pé do negócio, foi diminuindo o ritmo, e não tem que se estressar tanto, tem que curtir mais a vida. E os nossos profissionais acabam se espelhando no líder. E se o CEO está indo mais devagar, todo mundo vai devagar. Então vamos fazer uma analogia, a empresa estava andando a 80 por hora, e eu queria que a empresa andasse a 180 por hora. Eu não podia de uma hora para outra pular de 80 para 180. Então eu fui de 80, 90, 100, fui aumentando gradativamente até chegar na velocidade que eu queria. Teve gente que não se adaptou, teve gente que falou, cara, não aguento esse ritmo, tá frenético, tá alucinado, eu quero sair. Mas a maioria das pessoas acabou acompanhando. E como é que você media isso? Poxa, o que é uma velocidade de 90 ou de 180? Ele falou, agora dá para eu fazer isso, agora não, vou segurar. Como é que era que você identificava que era uma coisa que podia fazer ou algo que tinha que postergar? Eu sou meio maluco por indicadores, né? Eu adoro... então, por isso eu tô te perguntando. Adoro KPIs, adoro indicadores. Então, assim, não tem um indicador de velocidade da empresa. Então. Mas tem alguns indicadores que tu consegue ver. Por exemplo, a gente começou a medir taxa de abertura de novos clientes, a gente começou a medir cidades positivadas, a gente começou a medir... qual foi o outro indicador que a gente viu? Produtividade por profissional. Então, cara, a gente começa aumentando o ritmo, a quantidade de viagem. Meu pai estava indo para o mercado viajar 4, 5 semanas por ano. Cara, no meu segundo ano de empresa, eu viajei 38 semanas. Das 52 semanas do ano, eu viajei 38. E aí tu imagina uma equipe comercial que não via mais a diretoria no campo, de uma hora para outra, o diretor está presente no dia a dia com todo mundo, visitando todos os clientes. Cara, a galera vai acelerando e vai acelerando. E aí a empresa foi acelerando de um nível assim que hoje ela está num ritmo muito legal. Você foi pro front? Fui, eu tô no front até hoje. E seu pai aparecia lá de vez em quando? Como é que era? Não. O pessoal, ele saiu de vez, assim, Por incrível que pareça, nem eu acreditava nisso. Porque geralmente ele vai lá, lê um jornal, dá uns palpites, uns pitacos, saiu. Por incrível que pareça, nós fizemos a sucessão no dia 29 de julho. No dia 2 de agosto, ele e a minha mãe pegaram um avião, foram para os Estados Unidos, ficaram 3 meses nos Estados Unidos, voltaram. Aí a gente fez a reunião de conselho ali, que já estava organizado. Logo em seguida eles já foram morar na Itália e, cara, sem sacanagem, nós estamos no mês de novembro, gravando aqui em novembro, esse ano o meu pai foi na empresa não mais do que 5 vezes. Incrível. Não mais do que 5 vezes. Ele não vai, ele vai quando tem que lá assinar um documento. Ele não vai porque e reunião do ele realmente aposentou, não quero mais saber, tá tudo ok. E ele tinha muito claro que se ele ficar lá, ele acaba criando uma sombra para mim, que tava lá. Então, assim, uma das questões da sucessão é essa. Quando o sucedido sai, ele realmente tem que sair. Porque se ele ficar, ele cria sombra para quem vem atrás, né? Sim. Uma coisa legal que você falou aí são os indicadores. Hoje,
Para você, já conversei com você algumas vezes de toda a implantação de processo que você fez lá na Anjo Tintas, mas hoje quais são os indicadores que você não abre mão de olhar todo dia? Todo dia? Tem algum indicador que você olha todo dia? Tá, tem os indicadores comerciais, né? Mas A Anjo tem uma veia comercial muito forte. Então tem alguns que eu olho todo dia. Que aí são aqueles comuns, como faturamento, pedido em carteira, volume faturado, margem de contribuição, preço médio, prazo médio de vendas, porque a gente tem uma gestão de fluxo de caixa que assim, na ponta da linha, não pode errar, estoque, giro do estoque. Esses são indicadores que eu olho todos os dias. e desses Todos os indicadores, dias. qual foi o que você teve mais dificuldade de deixar ele redondo? O mais dificuldade de deixar ele redondo. Porque quando você assumiu a empresa, provavelmente não tinha todos. Como é que era o seu pai? A gente Ele tinha os indicadores? já tinha cultura de indicador na época. Não tanto quanto hoje, assim, a gente não tinha tantos indicadores quanto a gente tem hoje. Hoje a gente tem muito indicador, muito mesmo. Mas a gente já tinha cultura de indicador. Agora, a maior dificuldade e que foi a maior trava de crescimento da empresa era fluxo de caixa. A gente tinha uma dificuldade de fluxo de caixa muito grande. E aí, quando a gente fala de fluxo de caixa, a gente está falando de prazo de recebimento, prazo de estocagem e prazo de pagamento de fornecedor. Essas são as 3 chaves que tu tem que mudar para melhorar o teu fluxo de caixa. Não tem outra. Claro, venda, inadimplência também, mas diretamente são essas 3. E aí eu botei um foco muito grande ali, porque o nosso segmento é um segmento que trabalha com um ciclo financeiro muito longo e com margens muito apertadas. Então isso faz com que, se eu quiser crescer muito rápido, vai faltar dinheiro em caixa, tem que ir a banco. Só que eu ir a banco come toda a rentabilidade. E aí no 3º ano que eu estava lá como diretor, nós tivemos uma mudança de cadeiras entre os diretores, eu acabei fazendo algumas substituições. E eu chamei um diretor mais louco do que eu falei, cara, nós temos que fazer alguma coisa para resolver o nosso problema de fluxo de caixa. E aí tem um case muito legal, Dani, que foi o seguinte, nós tínhamos na época um SKU, hoje a gente tem no nosso portfólio uns 20 mil SKUs, que a gente vende todo mês em torno de 2.500 SKUs. Tinha um SKU que representava 40% do nosso volume. E é uma commodity. E aí eu chamei esse diretor e falei, cara, vamos pegar esse item aqui, ó, que é 40% da nossa venda, e vamos travar o prazo de venda deles, que hoje está em 56 dias, vamos agora falar para todo mundo que a partir de hoje é só 28 dias. E ele falou, não, tu tá maluco, cara, tu tá louco, é uma commodity, a briga de preço violenta, como é que nós vamos fazer isso? Eu disse, não, nós temos que achar uma forma. E assim, ó, se der errado, daqui a 2 meses a gente volta atrás. É reversível. Falei, daqui a 2 meses a gente volta atrás, a decisão é nossa. Ele assim, deixa eu pensar o que nós vamos fazer. E a gente começamos a pensar, e chegou um momento que o nosso fornecedor passou um aumento muito grande no preço do produto, no custo da matéria-prima, e nós falamos, agora é a hora. Nós chamamos toda a equipe comercial e falamos para ele, olha só, o fornecedor passou para nós um aumento de 27%, e era real, 27%, só que a gente vai ter que passar isso para o produto. Imagina a área comercial recebendo 27% numa commodity, os caras entraram, ficaram malucos, não, meu Deus, não dá, nós vamos perder todo o mercado. Aí nós temos uma solução. Em vez de passar 27, a gente passa 18, só que a gente baixa o prazo para 28 dias. Vocês podem escolher, ou 27, ou a gente passa só 18 e mudamos o prazo para 28 dias e chumbamos no sistema, ninguém mais muda. Não, pode botar 28 dias, é mais fácil negociar prazo do que esse aumento violento. E aí a gente passamos o aumento, travamos o prazo em 28 dias, e de uma hora para outra, cara, a empresa que era deficitária em caixa, em um mês a gente colocou mais de 30 milhões no caixa da empresa. Destravamos esse bloqueio de crescimento, e desse momento para frente, a nossa empresa, nos 5 anos seguintes, a gente cresceu 700%. Nossa. Porque quanto mais a gente vendia, mais dinheiro a gente encaixa. Quanto mais vende, mais vende. Quanto mais vende, mais vende. E aqui, mas você contando aí, parece que é fácil, né? A gente foi lá, pediu para o comercial e implantando. Mas no dia a dia ali, com certeza, deu muita confusão, muita briga. Como é que foi para
para realmente convencer a equipe? Que você falou agora no início que as lideranças trabalham muito bem em conjunto, mas no momento desse aí, quais são os grandes conflitos que tem e como que faz para convencer a equipe que vamos fazer e estamos juntos? Primeiro tu tem que entender a tua equipe, tem que entender muito bem como a equipe funciona. Se você vai tomar alguma decisão que vai impactar a área comercial, você tem que entender como a equipe da área comercial funciona. E aí, bolar o teu storytelling de acordo de uma forma que eles vão entender e que eles vão ver como isso é benéfico para eles. E aí eu tenho um outro case muito legal que eu posso contar uma história. Teve um momento que a gente tinha lançado um produto, uma massa plástica, uma cola plástica, e essa cola plástica não vendeu e a gente não conseguia vender. Cola plástica, para quem não sabe, é o produto que quando amassa o carro, a gente vem com a cola plástica para corrigir aquele amassado e depois com a tinta, tudo por cima ali para pintar. E segmento automotivo é o nosso principal segmento lá dentro da Anjo, né? E cara, nós lançamos essa massa plástica, uma massa plástica muito boa, com preço competitivo e não vendia. E a gente não sabia o que fazer. Mandamos para a agência de marketing, não, vamos fazer um rebranding nessa massa, vamos criar um novo nome. Aí a gente foi lá, criou um novo nome, e aí chamaram essa massa de Octano. Eu falei, cara, Octano é um nome muito ruim, eu sou diretor de marketing. Isso é um nome muito ruim, não vai dar certo. Nós estamos falando de funileiro não vai conseguir falar esse nome. É um nome complexo, tem que ser um negócio mais simples. E a agência, não, mas octanagem tem a ver automotivo e tal, e criou aquela história. Tá, então vamos para votação. Fomos para votação, eu fui voto vencido. Eu fui o único que foi contra, todo mundo foi a favor. E aí eu falei assim, cara, olha só, esse produto não vai dar certo, eu já estou avisando, não vai dar certo, e é por causa do nome. Já não deu antes, tal, vamos fazer. Não, vamos fazer tal. E aí a gente pegou, botou o nome Octano, chamamos toda a equipe comercial numa convenção de vendas, contamos uma história para eles que a gente trouxe, é a história verdadeira, que a gente trouxe matéria-prima de tal e tal e tal país, desenvolvemos o produto, criamos uma história, mas era o mesmo produto que já tinha no nosso portfólio. Só que a gente contou uma história, a história verdadeira, mas envelopamos ela de uma forma bonita, convencemos a nossa equipe que o produto era foda. Cara, em 3 meses, ela se tornou a massa mais vendida do Brasil. Não, por causa de um detalhe. Por causa da história e da forma como a gente contou para a nossa equipe. Então, assim, quando a gente vai tomar uma decisão, como essa do prazo de 28 dias, a gente não tem que chegar lá, a partir de hoje é 28 dias e pronto. A gente tem que construir uma história e explicar e fazer eles entender a importância daquilo ali, por que aquilo ali vai ser bom para eles no fim do dia. É uma dificuldade a mais na hora de vendas? Mas isso vai fazer a gente ter mais competitividade e vai destravar o crescimento para um monte de outras coisas. Então, quando tu cria uma história e conta para eles de uma forma que eles entendam o benefício para eles, o benefício para o cliente e o benefício para a empresa, aí isso é liderança, cara. Aí fica tudo mais fácil. Saber explicar para o pessoal para onde vai, por quê. E usar a linguagem deles, né? Claro. Não adianta eu chegar lá falar de termos, de churn rate, não sei o quê. Cara, quando eu vou falar com a nossa equipe comercial, eu não falo de churn, eu falo de rotatividade de cliente. Porque eles não vão entender churn. Eu preciso que eles entendam que não é bom perder cliente. Então eu vou falar de rotatividade do cliente, eu não vou falar de churn. Apesar de lá dentro da Anjo a gente trata como churn, a hora que eu vou a público falar com a nossa equipe como massa, eu falo, cara, rotatividade. A gente vai falar de um indicador que é o FPY, First Pass Yield. Cara, First Pass Yield nada mais é do que acertar de primeira lá na produção. Porque se eu ficar retrabalho, fiz uma tinta, não ficou certo, tem que acertar, não deu certo, tem que reajustar. Cara, cada reajuste desse é custo de tempo, é custo da máquina que não podia estar fazendo outra coisa, é custo de produto a mais que entra. Então a gente tem um FPY como indicador? Tem, mas quando eu vou falar para o pessoal do chão de fábrica, eu falo, cara, a gente tem que acertar de primeira. Claro. E é isso que é o FPY. Então entender quem é o teu público, entender como ele funciona e usar a linguagem correta é crucial para que consiga atingir os objetivos. Boa. E a gente, pessoal, a gente está aqui no G4 Class, esse podcast é uma edição especial. Até reclamei com o pessoal, Perol, brincadeira, né? Imagem, todo esse cenário aqui, a gente de calça jeans aqui nesse... Pois é, rapaz. Achei a represa, piscina. Não sei se dá pra ver lá, mas tem uns coqueiros, uma represa bonita. Não, eu reclamei com o Lucas no outro que eu gravei, mas assim, cara, tá desorganizado, olha isso. Mas podia estar lá fora com uma carteirinha na mão, alguma coisa assim, pô.
tô aqui com esse monte de planta de mentira aqui. Faz um corte aí, depois mostra pra eles lá como é que é lá fora. Eu até fiz essa brincadeira agora com a Daphne, do cenário e tudo mais, mas uma pergunta que eu fiz para ela, e o G4, né, eu tô falando do G4 Class porque o tema da edição é liderança, a gente vai abordar muito sobre liderança, e eu acabei de te fazer uma pergunta bem nessa linha. Hoje, você assumiu, mas um dia você vai ter que passar também para alguém. Liderar já é difícil. E como que você forma lideranças hoje lá na Anjo? Lá na Anjo, o jeito que a gente forma liderança é delegando. Delegando, dando autonomia e responsabilidade para as pessoas. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Se eu começar a centralizar minhas decisões, eu não vou ensinar quem está abaixo de mim a tomar as decisões. E se essas pessoas não aprenderem a tomar as decisões de acordo com a empresa funciona, de acordo com como é melhor, é mais benéfico para a empresa, elas não vão saber me suceder, elas não vão saber liderar um dia. Então a forma como a gente cria novos líderes da empresa é deixando bem claro a responsabilidade de cada um e dando autonomia para as pessoas decidirem. É fácil? Não, não é fácil, porque quando tu delega alguma coisa, a pessoa não vai fazer da mesma forma que você faria. E muitas vezes você acha que não vai dar certo, porque não é do teu jeito. E isso a gente tem bem claro. E a gente sabe que as pessoas vão tropeçar algumas vezes, vão errar, vão cometer alguns erros, vai custar dinheiro, às vezes vai custar tempo. Então, quando não é um erro muito grande, que não vai comprometer a operação como um todo, a gente deixa fazer, deixa quebrar a cara. Esses tempos um diretor nosso falou, olha, eu quero fazer isso, isso, isso. E aí eu falei, olha, já considerou esse outro ponto? Ele, não tinha considerado. Então dá uma pensada. Ele falou, pensou, cara, realmente eu acho que pode dar errado, mas eu realmente quero fazer. Eu sabia que ia dar problema. Eu tinha certeza. Eu falei, cara, se tu quer fazer, eu tô contigo. Vai lá. Vamos junto, vai lá, faz, tu vai ter meu apoio e vai lá. Eu sabia que ia dar errado, deu errado, não foi um prejuízo muito grande, mas ele aprendeu. Ele acabou aprendendo. Então, formar liderança é isso. Você dá autoridade, você dá autonomia para essa pessoa tomar as decisões e essa pessoa tem que arcar com as consequências. Ela tem que saber que toda decisão tem uma consequência. Sim. E ela vai ter que arcar com as consequências do que ela tomou. Agora, se a gente começar a punir essas pessoas por elas tomar uma decisão e muitas vezes dar errado, aí elas recuam e não tomam mais a decisão. Então tem que saber que o erro faz parte do processo. A gente não comemora erro algum, mas a gente tenta aprender com os erros e fazer com que esse erro não se repita. E hoje o que você não delega lá? O que eu não delego? É. Cara, o que eu não delego na Anjo é visitar cliente. E aí não tem como. Eu gosto de estar lá conversando com o cliente. Eu acredito muito, pelo menos no nosso business, e acredito que na grande maioria, o contato com o cliente é onde surgem as maiores oportunidades. É onde tem os maiores insights. Porque é lá com o cliente que tu vai entender a dor dele, que tu vai entender o que está acontecendo, para que tu possa tomar as melhores decisões. Tem algum case legal desses? Nossa. Você lembra um caso? Pô, tem uma vez que eu estava lá no cliente, ele me falou, e, poxa, eu tenho que levar isso agora lá pro time. Comigo não, mas tem um case muito legal de um produto que a gente lançou, que surgiu assim, numa conversa com o cliente falou, olha, além da loja de tinta, eu tenho um aviário. Eu crio pintinhos e eu tô com um problema muito grande, porque no verão, era aquelas telhas de aluzinco, no verão chove, daquelas chuvas torrenciais lá no sul, e faz um barulho muito forte, e os pintinhos começam a ficar muito agitados, um passa por cima do outro e morre muito pintinho quando dá essas chuvas de verão. Vocês não têm um produto aí para resolver esse problema? E na época a gente só trabalhava com produto automotivo, não tinha produto para residencial. E a gente começou a pensar, e a gente lembrou, a gente tem um produto que vai por baixo do paralama, do para-choque do carro, para evitar aquele barulho de pedra, que inclusive chama emborrachamento automotivo, popularmente conhecido como batida de pedra. E nós falamos, cara, nós temos esse produto aí, será que não dá para a gente adaptar para botar na telha? E a gente pegou esse produto, demos uma adaptada e criamos uma tinta emborrachada. Nós somos a primeira empresa do Brasil a criar tinta emborrachada, vindo de uma tecnologia automotiva,
que a gente levou, escutando uma dor do nosso cliente, e aí aplicamos o produto lá em cima e o produto resolveu o problema do barulho. Resolveu o problema do barulho do cliente e passou um tempo ele falou, cara, o produto de vocês resolveu outro problema. Assim, qual? Era um calor infernal aqui no verão e agora está com uma temperatura amena. Opa, caramba. E a gente começou a estruturar e evoluir, melhorar o desenvolvimento desse produto. Hoje, esse produto que nasceu dessa conversa é a única tinta do Brasil com garantia vitalícia, redução térmica, acústica e com propriedades impermeabilizantes. Então aquelas microfissuras que dá na parede, ela não deixa da infiltração de água. Esse cliente chegou a falar para você mais algum resultado que deu, cara, isso aí melhorou em X% aqui? Não, ele não, mas a gente mandou para a Universidade Federal de Santa Catarina e a gente tem um teste que uma casa pintada, telhado e as paredes externas com esse produto reduzem até 32% o consumo de energia com ar-condicionado. E você investe muito em pesquisa? Muito. Muito. Hoje a gente tem 4 fábricas, 8 laboratórios e mais um laboratório dentro da Universidade Federal só em busca de inovação disruptiva. Só em busca de... Tem meta para produto novo, alguma coisa assim? A gente não tem meta de quantidade de produto novo, mas a gente tem meta de quantidade de produtos, percentual do faturamento de produtos lançados nos últimos 5 anos. Então assim, ele não precisa ter 20 lançamentos no ano, mas tem que ter um lançamento relevante. Hoje a gente é uma das empresas mais inovadoras do Brasil, já recebemos diversos prêmios como empresa química e petroquímica mais inovadora do Brasil, inclusive alguns anos atrás. E tem alguns outros produtos aí no pipeline que vão ser lançados agora no início de 2023, muito legais, ainda não posso falar porque é segredo industrial, mas vai ser lançado um produto aí disruptivo novamente. Quando surgiu a Covid, nós fomos a primeira empresa do mundo a lançar uma tinta para embalagem plástica anti-Covid. Infelizmente, os órgãos regulamentadores aqui do Brasil, que eu não vou falar qual mas acabou demorando 2 anos para liberar e aí a Covid já tinha acabado, mas Covid estourou em março, em abril a gente já tinha um produto desenvolvido. Ou seja, se um vírus ou uma bactéria encostasse numa embalagem, a tinta matava esse produto, esse vírus. Então fomos a primeira do mundo a desenvolver esse item e diversos outros itens aí a gente já desenvolveu. Bom, você falou uma coisa legal aí, a questão da inovação. Eu ia te perguntar qual que é o maior diferencial da Anjo Tintas hoje em relação aos demais. É a inovação? Não, a inovação é um dos nossos pilares. Sim. A inovação é algo que nos diferencia muitas vezes, mas eu levo muito concorrente lá para dentro da Anjo. Ah, que legal. Levo muito concorrente para dentro da Anjo. Isso é diferente. O pessoal geralmente, muita gente tem medo de concorrente, você está levando ele para dentro da sua empresa. Sabe por quê? Eu falo, e quando eu comecei a fazer esse movimento de levar os concorrentes para dentro da Anjo, eles falavam, tá, tu vai me levar lá dentro da fábrica mesmo? Vou te mostrar como é que é o trabalho. Eu falo, aqui, vou ver como é que é, ver se tem alguma coisa que tu pode aprender ou tu pode me ensinar também. Eu acho que essa troca é legal. Porque o que eu falo para eles é o seguinte, se o nosso diferencial for produto, fábrica ou tecnologia, aí nós estamos ferrados. É copiável. Sim. Produto dá para copiar, fábrica dá para copiar e tecnologia dá para copiar. Tudo isso dá para copiar no nosso segmento. Agora, a forma como a gente nos relaciona, como nós nos relacionamos com o nosso cliente, esse é o nosso grande diferencial. Legal. Hoje a Anjo entende que nós só vamos ter sucesso se o nosso cliente ter sucesso. Então nós nos portamos não como um fornecedor, e sim como um parceiro de negócio. Tanto que a empresa tem 36 anos e nós temos muitos clientes de 36 anos, muitos clientes de 35, 34, 30 anos. A maioria dos nossos clientes, hoje a gente tem 5.500 clientes ativos, a maioria deles são parceiros da Anjo há mais de 15 anos. A grande maioria. Então a gente preza muito pelo relacionamento de longo prazo. E relacionamento de longo prazo só dá certo se a gente tiver uma relação de confiança, de transparência e mostrar que a gente está ali junto para crescer. A gente não está ali simplesmente para vender e ter lucro com aquilo. Boa, legal.
Puxando um gancho que você falou, hoje o nosso BREG no G4 Educação é gerar 1 milhão de empregos até 2030. E da Anjo, qual que é o BREG? Qual que é a sua grande missão como Felipe Colombo e depois também como Anjo Tintas? Vamos falar primeiro da pessoa física e da pessoa jurídica. Qual que é o seu BREG? Cara, eu não tenho um BREG assim propriamente estabelecido, né? Eu tenho algumas metas meio audaciosas para mim, como Felipe Colombo. Eu já sei o que eu quero fazer depois que eu sair da Anjo. Eu já tenho planejado a minha saída da empresa. Do dia 1 que eu assumi como CEO, eu já comecei a preparar outras pessoas para assumir o meu lugar. Eu já tenho outras pessoas que poderiam assumir o meu lugar lá dentro. E eu já sei até quando que eu quero trabalhar. Tomara que dê certo. Eu já comecei porque eu quero ajudar outras pequenas empresas a crescerem e ajudar a transformar vidas através do empreendedorismo. Sempre que eu vou dar um autógrafo no meu livro, eu escrevo que empreendedorismo, aliado a um bom modelo de gestão, tem o poder de mudar vidas. E eu acredito muito nisso. Eu acredito, assim como mudou a nossa, assim como muda a vida das pessoas que trabalham direta e indiretamente, assim como muda a vida de pintores, de clientes lá da Anjo, eu acredito muito no empreendedorismo. Então, quando eu sair da Anjo, o que eu quero fazer como conselheiro de outras empresas e como mentor de outros empresários, ou investidor anjo, ou qualquer outro tipo de investimento, é ajudar outras empresas a transformar vidas através do empreendedorismo. Isso é o que eu quero para mim. Agora, a Anjo tem os outros objetivos da Anjo. A gente tem o sonho de construir a maior empresa de tintas do Brasil. Hoje a Anjo já é a principal empresa brasileira. Se a gente olhar todos os segmentos que a gente atua, a Anjo é a principal empresa brasileira de tintas, mas a gente ainda está atrás das multinacionais. E elas são muito maiores do que nós. Muito maiores do que nós. Então tem um espaço muito grande. A gente já ensaiou em algum momento montar um conglomerado de outras empresas brasileiras para passar essas multinacionais, consolidar o setor, ser o agente consolidador. Então a gente tem um objetivo de montar uma grande empresa brasileira de tintas para passar essas multinacionais. E para hoje, qual que é o principal desafio? Se você Hoje, tivesse que olhar agora para dentro da sua empresa, se estivesse lá agora, qual que é o desafio que está no momento acontecendo ali? vendas. Vendas, todo mundo. Vendas. Vendas. Sempre, mas por quê? Porque o nosso segmento ele é muito impactado pela macroeconomia, certo? Sim. Ele é muito impactado pela macroeconomia. Nós estamos vivendo um momento de polarização política muito grande, deixa as pessoas com medo. Então, vamos botar assim, de agosto até novembro, cara, muitos empresários botaram o pé no freio, porque não sabia o que ia acontecer com a eleição e não sabe o que vai acontecer. Agora, com a eleição do presidente Lula, tem gente que está com medo, tem gente que vai voltar a investir porque acha que ele vai investir novamente na construção civil, como ele fez nos governos passados, só que existe uma indefinição muito grande. E quando existe essa indefinição e a gente não sabe o que vai acontecer, as pessoas ficam com medo. Quando elas ficam com medo, elas compram menos. Elas compram menos. Então, a grande dificuldade hoje é vender. A nossa grande dificuldade é vender. Segunda, vender com maior valor agregado. Porque o brasileiro ele valoriza muito o que é de fora. Ele valoriza muito o que vem do internacional e valoriza pouco o que é brasileiro. Então hoje, vamos falar em tinta imobiliária, por exemplo. Se a gente pegar as duas líderes, Suvinil e Coral, hoje, para a Anjo vender, a gente tem que vender com preço de 15% a 20% abaixo deles, senão o consumidor não compra. Cara, 15% e 20% é muito maior do que a margem de lucro que a gente tem. Muito maior. Então, se eu conseguir estabelecer a marca da Anjo como uma marca premium, conseguir equiparar como marca, porque tecnicamente como produto a gente já tem um produto tão bom quanto. Só que como a gente não tem uma marca tão forte, a gente tem que vender mais barato. Isso espreme muito as nossas margens, espreme muito o nosso resultado. Então, colocar a Anjo num patamar de marca premium, que a gente vai conseguir cobrar o mesmo preço justo que uma outra empresa com um produto no mesmo nível cobra, esse é o nosso segundo maior desafio. Entendi. E aí lá no dia a dia, quando aparece esse tipo de problema, na hora de uma reunião ali, quem que você chama estrategicamente, como é que você faz? Poxa, estamos com as vendas caindo,
qual que é a ação que você toma ali para tentar melhorar a situação? A gente costuma falar que a equipe comercial é igual lua, né? Tem as fases, né? Tem hora que está crescente, tem hora que está minguante, né? E a gente está sempre criando alguma coisa nova, criando uma campanha nova para motivar a equipe comercial. Esse ano a gente lançou uma campanha do Pintor Milionário. Somos a primeira empresa do Brasil a transformar um pintor em milionário. Agora a gente acabou de lançar uma outra campanha de copos comemorativos da Copa do Mundo. Então, a cada X reais em compra, o cliente ganhava copo para ajudar ele a fazer uma venda lá, um sellout lá na ponta. Então, a gente está pensando em como é que a gente vai fazer para ajudar o nosso parceiro a vender mais lá na ponta. Então, a cada 2 meses, a gente está criando alguma campanha nova para motivar a equipe comercial. Legal. Agora, falando um pouquinho do seu livro. Você falou aí que o seu objetivo hoje é realmente fomentar os pequenos empreendedores, levar um pouco da gestão. Você tem essa filosofia que eu achei bem legal quando você falou que leva o concorrente para dentro de casa exatamente para melhorar o mercado de fato. O seu livro hoje, quando você decidiu escrever, o que você pensava? Vou escrever o livro por causa disso. Por que você escreveu o livro? O nome do livro é Gestão Profissional na Prática. E eu escrevi o livro com uma linguagem muito simples, muito clara e muito prática de ser colocado. É para qualquer empreendedor? É para qualquer. Principalmente para aquele empreendedor pequeno e médio que está querendo profissionalizar o modelo de gestão ou dar o próximo passo no seu modelo de gestão. Ele é um livro para uma empresa que já está faturando milhões por mês? Não, não é. Ele é um livro básico para o empreendedor que está começando. Como eu falei, o que eu quero fazer é ajudar outros empreendedores. Porque o nível de mortalidade de pequenas empresas é muito alto. É muito alto. Que morrem nos 2, nos 5 primeiros anos. É muito alto. Se eu conseguir, com o meu livro, ajudar algumas empresas a não quebrar, putz, eu já estou muito feliz. Então, quando eu escrevi o livro, ele não é para um gestor de alto nível, que já está com nível de maturidade lá em cima. Ele é para um gestor que está querendo começar a profissionalizar a gestão, é para o gestor que está querendo dar o próximo passo no modelo de gestão da sua empresa, para que ele consiga destravar ferramentas de crescimento. Porque eu vejo muita gente que não está conseguindo coletar todo o dinheiro que está na mesa. As empresas familiares deixam muito dinheiro na mesa por não saber aonde que estão as melhores oportunidades. Com o meu livro, eu consigo ensinar um pouquinho de como é que a gente faz na Anjo, para ele começar a estruturar esse modelo de gestão, identificar, opa, aqui eu preciso melhorar, aqui eu estou bom, aqui tem oportunidade de crescimento. Então a ideia do livro é justamente essa, para ajudar o pequeno e médio empresário. Então ali no seu livro você ensina de fato a fazer a gestão na prática. Na prática. Fala de alguns erros que você cometeu ali? Fala de vários. Qual que é o que você acha que... Tem muito. Poxa, esse erro aqui, cara... Tem um erro muito legal que eu cometi, putz, perdemos milhões de reais. Logo que eu voltei do mestrado dos Estados Unidos, eu sou formado em administração com ênfase em marketing, e lá fora teve uma cadeira de marketing, e aí o pessoal, vamos estudar o case de alguns dos alunos, tal, e, vou estudar da Anjo, lá do Brasil. Eu assim, não, beleza. E eu contei a história da Anjo, e a gente estava começando na linha imobiliária. E a gente começou a analisar, produto, preço, praça, promoção, aquele negócio todo, né, do marketing. E a gente identificou que a Anjo tinha um produto muito bom, tecnicamente muito bom. A nossa empresa estava muito legal, tinha capacidade produtiva muito alta, nossa logística legal. O que faltava na Anjo era marketing. As pessoas saber que a Anjo tinha um produto imobiliário e saber que o produto era bom. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, o Beto me me convidou para assumir a diretoria de marketing e inovação. E eu assumi a diretoria de marketing e inovação, e a grande dificuldade naquele momento era colocar a nossa linha imobiliária no mercado. E aí eu lembrei do projeto que a gente tinha feito. Eu falei, cara, fui na reunião de diretoria e falei, a gente analisou assim, já estava com o negócio tudo praticamente pronto, isso, e o que falta para a Anjo é a gente comunicar que a gente tem um produto foda e que a gente está pronto para atender o mercado. Beleza, tá. Beleza. Cara, fechamos parceria com a emissora de TV, com o apresentador, que não sei o que. Investimos milhões na campanha. O Brasil inteiro ficou sabendo da nossa tinta, pelo menos do segmento de tinta, né? Quem trabalha no segmento, o Brasil inteiro ficou sabendo.
E aí ele foi na loja comprar e o produto não tava. E aí tinha a tinta dos nossos concorrentes. Nossa. E aí nós investimos milhões para comunicar os benefícios do nosso produto, só que esquecemos que o nosso produto não estava na prateleira. E aí nós investimos e quem vendeu foi o nosso Você concorrente. fez propaganda pro concorrente. Fiz propaganda para o concorrente. E não foi pouca, foi alguns milhões de reais. E aí, como é que chega lá na empresa? Gente, e agora? Quem que é o... O responsável era eu, Mas né? como é que a gente corrige isso aí? Aí como é que a gente corrigiu? A gente começou a abrir, pulverizar, abrir mais pontos de vendas. E hoje, esse erro foi muito legal porque foi um aprendizado muito bacana. A partir daquele momento, a gente parou de investir em mídia nacional, porque a gente não tinha a pulverização necessária, e a gente começou a investir em propagandas regionais junto com o parceiro regional. Então, cara, nós estamos aqui em Ibiúna. Cara, vamos fazer uma propaganda aqui em Ibiúna? Quem é o nosso parceiro aqui? Não, o nosso parceiro aqui é a loja tal. Então a gente ia para a TV junto com o nosso parceiro, anunciava o que a gente queria anunciar e falava, e você encontra na loja tal aqui em Ibiúna, regional. Então a gente pegou uma estratégia global, mas operacionalizamos ela de uma forma regional, somente aonde a gente tinha parceiro. E isso fez a gente virar o jogo, isso mudou totalmente a realidade do Legal. business. Porque não adiantava eu fazer propaganda em, sei lá, em Bragança Paulista, se a gente não tem nenhum parceiro em Bragança Paulista. Sim. É dar um tiro para não acertar em nada. Uhum. Então a gente identificou aonde que a gente tinha um parceiro forte e começamos a fazer propaganda ali, naquele parceiro forte. E como é que você faz para ter esse parceiro forte? A gente Relacionamento. tem relacionamento, é a base, né? Nosso marketing de relacionamento é muito forte. Inclusive, acabei de voltar de uma viagem internacional onde a gente levou 35 casais de clientes. A gente tem um programa de relacionamento onde eles ficam pontuando durante o ano. Chega no final do ano, os maiores pontuadores ganham uma viagem. A gente fez um cruzeiro agora de 10 dias com esses casais. Então, a gente sempre leva o dono da loja e o cônjuge, ou esposo ou esposa, né? Para essa viagem e ficamos 10 dias juntos fazendo um cruzeiro. Então, nosso marketing de relacionamento é muito forte. A gente tem o nosso projeto de loja conceito também, que é como se fosse uma loja licenciada, onde esse parceiro trabalha 80% da venda dele tem que ser Anjo. Se chegar na loja, parece que é uma loja da Anjo, mas não é da Anjo. Mas toda a comunicação visual é da Anjo. Parceiro é parceiro mesmo. Ele ganha de você, de verdade. Não adianta dar aquela parceria que na hora de ganhar, quem está ganhando é a empresa, mas o parceiro não ganha. E a gente faz com que o nosso parceiro, a loja de tinta, consiga ganhar mais dinheiro vendendo os nossos produtos do que vendendo produtos dos nossos concorrentes. E como é que você padroniza essa cultura para os parceiros? Uma coisa é ter a cultura interna da sua equipe, da sua empresa. E como que você faz com que os parceiros... Porque você falou que uma coisa que você não delega é a visita ao cliente, o atendimento ao cliente. Seu parceiro tem que ter um atendimento do nível que você espera e que você gosta. Como que você garante que esse tanto de parceiro aí, eles estão afiados ali com a sua cultura? Muito treinamento. Então a Anjo é uma empresa que investe bastante em Você treina os parceiros? Não, a gente treina a nossa equipe comercial. Ah, tá. A gente treina muito a nossa equipe comercial. A gente recebe os nossos parceiros lá na empresa, a gente recebe muita gente lá na empresa, a gente também treina os funcionários deles. Ah, que legal. Então a gente tem um centro de treinamento lá que cabe 45 pessoas. Então toda semana tem gente lá treinando, tecnicamente, argumentos de vendas. Então a gente treina esses caras. E comunicação, né? Comunicação é a chave. Educação, no caso. Treinar é educação, investe muito em educação. Você investe muito em educação ali? Bastante, bastante. Tanto para a nossa equipe interna quanto para os nossos parceiros. Tem gente que não quer, aí é mais complicado. Mas aí como é que você faz? Aí a gente tenta fazer um bypass, né? A gente tenta Tá. ir direto no consumidor final. E isso atrapalha um pouco ali também a questão da qualidade da entrega, né? Acaba respingando na Anjo Tintas. Você não tem alguma coisa ali que para cortar quando é assim, ou para dar algum benefício para o seu parceiro que investe em educação, que está ali sempre com você? Não. Hoje não tem. E a questão de contratação? Porque eu vejo hoje que tem muita gente com muita dificuldade de contratar. Como que você faz hoje para contratar uma pessoa que você fala, esse cara vai resolver, esse cara é bom? A gente tem uma cultura interna na Anjo muito forte de promover a nossa equipe. Raros os casos que a gente trouxe alguém de fora e deu muito certo na Anjo. Já teve. Teve alguns.
Mas a maioria dos nossos líderes que dão muito certo são pessoas que começaram lá embaixo e foram crescendo dentro da organização. E aí a gente tenta trazer o máximo de pessoas alinhadas ao fit da empresa. Inclusive o G4 me ajudou nisso, porque quando eu fui pro G4, eu lembro que uma das aulas, se eu não me engano foi o Thales que falou, ele assim, cara, vocês têm que ir para a mídia social para comunicar a forma como vocês pensam, a forma como a empresa funciona, para que vocês consigam atrair pessoas que pensam da mesma forma que você. E a partir daquele momento eu comecei a me expor um pouco mais nas redes sociais e já teve diversas pessoas que me seguindo lá falaram, cara, eu te sigo, eu acho muito legal, eu queria trabalhar na Anjo. Muita gente entrou na Anjo dessa forma. Então o pessoal já se espelha em você e vai para trabalhar com o Felipe. Bastante gente. Eu tenho alguns programas lá dentro muito legais, por exemplo, toda semana, uma vez por mês eu faço um café com os profissionais. Então os profissionais que querem, eles se inscrevem, a gente faz um sorteio e aí uma vez por mês eu sento para tomar um café com 3 profissionais na minha sala. Então, todo mês eu faço isso. Eu participo de reunião do nosso equipe de comunicação interna, que a gente chama de Anjos Amigos. Então, quando tem um profissional que entra para trabalhar, a gente sempre cola um junto com ele para ser o anjo amigo dele e trabalhar. Então, eu participo dessas reuniões. Eu tento estar o mais próximo possível da equipe e mostrar para Quais eles. são as suas rotinas? Gostei. Tem muita rotina sua que você não abre mão? Toda semana que eu estou na fábrica, eu passo em todas as unidades, caminho, converso com as pessoas, frequentemente almoço no auditório da empresa para estar em contato com eles, porque a minha casa é pertinho da empresa. Então, geralmente eu almoço em casa, mas de vez em quando eu estou almoçando na empresa, participo dos eventos, estou sempre muito, porque RH é comigo também. O RH tem que ser. Então, além de CEO, eu também acumulo a função de marketing, inovação e o RH também é comigo. Era comigo, saiu de mim e agora voltou para mim. Então eu gosto muito dessa parte do RH. E a gente tem diversos programas lá de endomarketing para me aproximar ao máximo deles. É muito legal porque às vezes as pessoas vão na minha sala, cara, os caras entram tremendo assim, Daniel. Os caras entram tremendo e eu falo, ei, calma, eu sou igual a vocês, eu vou no banheiro, eu faço xixi, eu faço cocô, é tudo igual. Não muda nada, eu só tô aqui numa cadeira diferente que a tua, mas nós somos igual, não tem que ficar nervoso nada. Mas é muito comum. E uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que as pessoas se espelham muito na figura do líder. E eu fiz um experimento lá dentro da empresa muito legal. Eu gosto de trabalhar assim, camiseta, tênis e calça jeans. Esse é o jeito que eu gosto de trabalhar. E aí, um dia me falaram assim, cara, cuidado com o que tu faz, como tu faz, que as empresas estão te olhando, as pessoas estão te olhando o tempo todo. Eu falo, não, ninguém tá... Só que falta. Não, é verdade. Cara, vou fazer um teste. E eu comecei a ir trabalhar um mês de paletó. Eu comecei a botar paletó e eu ia trabalhar de paletó um mês. Cara, rapidinho tinha um monte de gente trabalhando de paletó. Rapidinho tinha um monte de gente trabalhando de paletó. Sem sacanagem. Rapidinho. E gente de todas as áreas Todas ali? as áreas. Todas as áreas. Isso. O pessoal Rapidinho. não de fábrica não trabalha de paletó. Eles não podem entrar na fábrica de paletó. Mas né? ia pra Cara, empresa de paletó. Era incrível. Incrível, assim. O pessoal começar a se espelhar até na vestimenta. A ação, né? Muito mais importante. O que você fala é o que você faz. Exatamente. Aqui, agora um outro ponto legal. Você é tarado por indicador. Muito. Hoje você tem uma equipe dedicada para isso. Eu vejo também, acabei de falar que uma das perguntas que eu escuto muito é a questão da contratação. Outro tema que eu escuto bastante é processo. Poxa, eu preciso implantar processo. E claramente a Anjo Tintas, ela em questão de processo, é uma referência hoje no Brasil, pelo menos o tanto que eu já converso com você, eu fico todas as vezes bem impressionado. Como que é a sua equipe hoje para implantar toda essa questão da gestão? É uma equipe que fica assim de suporte com você? Como que você monta isso, acompanha esse time no dia a dia para te dar esses reportes, para garantir com que todo o processo está funcionando? A gente começou com gestão de processos e definir muito claro os processos lá em 96, se eu não me engano, que a gente começou com ISO 9001. A gente começou a implantar ISO 9001 lá em 96, acho que foi 96. E de lá para cá, os nossos processos só foram evoluindo e a gente tem os processos muito bem definidos e muito claros. E a gente não tem uma equipe de construção de indicadores e tal. Uma das características da Anjo é que
não tem líder de ficar com a bunda na cadeira só delegando, só olhando números. Lá na Anjo, todo mundo participa no processo. Então, o diretor bota a mão na massa. O diretor bota a mão na massa também. Então, hoje, que criam os indicadores, faz gestão de processo, tem o cara da nossa controladoria, nós temos 2 pessoas na controladoria, tem uma pessoa da gestão da qualidade, que é terceirizada, que já está lá conosco há mais de 25 anos, e o cara da TI, que acaba programando ali. Mas os indicadores são feitos por essas pessoas. E, cara, e aí a gestão dos indicadores, aí não, aí é totalmente descentralizada. Totalmente descentralizada. E não precisa ter cargo de liderança para ser gestor de indicador. Então, Às, o gestor de às uma área vezes, chega e pede um já indicador. teve, já teve momentos da Anjo que o gestor de inadimplência era um funcionário de chão de fábrica. Ela fala, mas o que tem a ver? Não tem nada a ver, eu realmente quero que o cara venha aqui e faça as perguntas idiotas, que o cara do financeiro, por estar ali mergulhado no dia a dia, acaba não fazendo essas perguntas. Então, muitas vezes a gente pega pessoas de área totalmente desconexas para fazer gestão do indicador. Você monta tipo um comitê? Tem algo do tipo? A gente tem o nosso PPR, né? Nosso PPR é formado por 15 indicadores e todo mês a gente para a empresa para apresentar esses indicadores e ver o que atingiu, o que não atingiu. Cada indicador atingido, as pessoas ganham 1%, todos ganham 1% no salário. E o indicador não atingido tem que ter um plano de ação para atingir no mês seguinte. E aí pode ser que numa dessas reuniões surja um indicador que tem que acompanhar? Muitas vezes. E aí todo Muitas mundo tem vezes. que acompanhar esse indicador. Muitas vezes. E aí tem a reunião de liderança, que daí é a reunião, todo mês os líderes param um dia para acompanhar os indicadores da gestão da qualidade. Mas, cara, tem muito. Tem indicador de gestão da qualidade, tem indicador de gestão ambiental, tem indicador da controladoria, que é mais gerencial, tem indicador financeiro, os indicadores contábeis, indicador de suprimentos, de frete. Toda área tem um monte de indicador. Eu estava conversando outro dia com o Djalma, ele estava falando muito dessa pauta do ESG. Hoje você tem alguma visão nessa linha? Temos. E como é que é lá? A Anjo já foi certificada ISO 14001, então a gente tem todos os processos da ISO 14001, a gente continua fazendo, a gente não é mais certificado porque a gente decidiu não buscar a certificação, mas a gente continua executando. E a gente está buscando agora o certificado B. A gente quer ser a primeira empresa de tintas a ter o certificado B, o certificado nessa área do ESG, né? E quais são os benefícios que traz hoje para a Anjo essa? Diretamente não tem muito benefício financeiro. Tem benefício de criar consciência ambiental, socioambiental dos nossos profissionais, a parte de governança, que na Anjo é super bem estruturada. E tem também a parte que está surgindo cada vez mais, por exemplo, linhas de financiamento para empresas com SG mais robusto, com uma taxa de juros diferenciada. No Brasil ainda é pouco, mas lá fora já tem. Mas você sai na frente, né? Sai na frente. Querendo ou não, quando aparecer alguma Mas o coisa... SG para nós não é questão de resultado, é mais questão cultural e Questão questão cultural. de educação da nossa equipe. Legal ter essa visão. Mas querendo ou não, o resultado aparece de... O resultado acaba Não é aparecendo. tangível, mas ele aparece, né? Exatamente, ele aparece, mas não é o nosso objetivo. Mas depois, pensando que você vai se tornar a maior empresa de tintas do Brasil, com certeza isso aí vai ser uma ferramenta. A gente, desde 2015, a gente 100% da energia consumida pela nossa empresa vem de fontes renováveis. Desde 2015. Não é coisa recente, o ESG começou agora. Não, a gente já pensa nisso há muitos e E muitos aí, anos. você fez isso na época por quê? E por que você fez isso? Na época, porque era mais barato. Na época, porque era mais barato. Mas logo em seguida a gente entendeu que a questão ambiental é muito importante também. E isso no dia a dia... Se você, Dani, se alguém que está ouvindo for lá na empresa, vocês vão ver que a nossa empresa, nós temos hoje um parque fabril, onde 60% do nosso parque fabril é área de preservação ambiental e área de preservação permanente. E não é exigência de governo, não é exigência de nada, é a gente que decidiu que teria que ser assim, porque o nosso recurso vem da natureza. Se a gente não preservar a natureza, daqui a pouco não vai mais ter recurso para ninguém. E como é que como é que a equipe vê isso? Não sei te responder.
no dia a dia ali? Você fala, vê, não vê? Não, eles vê, eles enxergam que a empresa atua dessa forma. A gente tem diversas campanhas. A gente já teve uma campanha comercial uma vez que a cada lata de tinta comprada, a gente enviava uma semente de árvore nativa da floresta amazônica para a pessoa plantar. A gente já teve uma época que a gente teve toda uma linha de produtos carbon free, que a gente replantava árvores na floresta amazônica para eliminar toda a linha de carbono. Então, os nossos profissionais acabam vendo isso. A gente tem coleta seletiva lá dentro da nossa empresa para recolher o óleo de cozinha utilizado na casa dos profissionais. Eles vão lá na nossa empresa e descartam lá pilhas, que tem que ter o descarte correto. A gente recebe dos nossos profissionais, dá o descarte adequado. A gente tem diversas outras ações com instituições de caridade também. Então é algo que já vem na nossa empresa desde a nossa fundação. Isso faz parte da construção da cultura, né? Faz muito. E hoje lá dentro de cultura, toda a visão, tudo que você tem ali, qual que é que você considera a principal, mais que você mais gosta? O que eu mais gosto? Dos valores. Olha, cara, o que eu mais gosto é o nosso princípio, o nosso valor número 1. Escutamos os nossos profissionais, clientes e fornecedores. Por quê? Porque a gente tem que entender as pessoas, a gente tem que escutar as pessoas. Escutar as pessoas, tanto Não interno quanto o exatamente. externo. Porque não adianta a gente ter uma empresa só para ganhar dinheiro. A gente passa mais de 8 horas por dia dentro da nossa empresa. Eu, como proprietário, passo muito mais do que isso, né? Mas as pessoas passam mais do que 8 horas por dia dentro da nossa empresa. Nossa empresa tem que ser um lugar agradável de trabalhar. Não pode ser dinheiro pelo dinheiro. Dinheiro pelo dinheiro a gente vende a empresa. A gente vende a empresa e não precisa mais trabalhar. Então a gente não está lá pelo dinheiro. A gente realmente está lá para construir, para ajudar a construir. Esses dias uma das nossas profissionais da área financeira acabou se aposentando e saiu, e ela veio ter uma conversa comigo e foi uma conversa muito legal, muito emotiva, e ela chorou na minha frente, inclusive, e falou, cara, tudo que eu tenho na minha vida foi por causa da Anjo. Ela já estava há 20 e poucos anos lá, assim, ó, eu só consegui ter meu carro, minha casa e da educação para meus filhos por causa da Anjo. Cara, Isso é gratificante, cara. Isso não não tem tem dinheiro preço. que paga. Isso não tem Não tem dinheiro dinheiro que que paga. Se eu tivesse o dinheiro no banco, nunca ia ter um feedback nesse. Nunca ia ter um feedback nesse. Então a gente pensa muito em ajudar as pessoas a construir um futuro melhor. E aqui, você falou escutar as pessoas. Como que é escutar as pessoas? Eu vejo muito ali, às vezes estou fazendo uma reunião com o meu time e eu falo, e eles falam, tem que escutar mais a gente. O que é escutar? Como é que você mostra para o seu time que você está escutando o que eles estão falando? Às vezes a gente fala de escutar, mas como que é fazer isso? A forma mais... Quando uma empresa é menor é mais fácil, né? Sim. Quando uma empresa maior do tamanho da Anjo, 550 profissionais, como é que a gente faz, como é que a gente mostra? Então a forma mais prática de fazer isso é fazendo uma pesquisa de clima organizacional, mostra o resultado da pesquisa, tem que ser muito claro, então a gente sempre mostra o resultado da pesquisa de clima e depois a gente comunica, olha só, na pesquisa de clima vocês falaram isso, a gente está tomando esse tipo de ação por causa que vocês falaram isso. Então, cara, a gente já mudou plano de saúde por causa de pesquisa de clima, a gente já mudou plano odontológico, a gente já mudou o fornecedor da comida do nosso refeitório, a gente já reformou ambientes na empresa, a gente já montou academia dentro da empresa porque apareceu na pesquisa. Então, essa é uma forma mais rápida e mais fácil da gente mostrar para todos em larga escala que a gente está ouvindo e estamos tomando uma ação. Qual que é a frequência que você faz uma pesquisa de clima? Pesquisa de clima é anual. Tá. Anual. A gente tem um ENPS, né, que é o NPS interno, que a gente faz trimestral. Entendi. Esse a gente não faz, divulgação e o que a gente fez. Mas a pesquisa de clima, como é um negócio mais robusto, aí a gente sempre divulga o resultado. Legal. E mostra o que a gente fez. Por exemplo, a gente tem alguns pontos dentro da nossa empresa que a gente pintura cartaz e mostra tudo que a gente fez naquele ano. Cara, no ano de 2022 a gente fez isso. Legal. Vocês pediram isso, aí E a gente em ano fez passado a gente isso. fez. Agora vocês estão pedindo isso
e ano que E, vem e a às gente vezes a vai gente tentar fala atender. também, e às vezes a gente fala também, ó, pessoal, vocês também falaram isso, mas a gente não vai fazer por esse motivo. Entendi. Mas é claro. Mas é Então é claro. comunicação, é o que você falou Sempre, lá tem no que ser início. muito transparente. Tem que ser muito transparente. Sim. Poxa, a gente ficaria aqui falando o dia inteiro hoje, se deixasse. Mas, Felipe, um abraço, assim, agradecer demais, assim, ter falado com você aqui. Como que faz para te acompanhar, para saber um pouco mais das suas histórias, como que tá a Anjo Tintas e tudo mais? Cara, bem fácil, Anjo Tintas é só olhar nas redes sociais, @Anjo Tintas, tá em todas as plataformas. E as minhas redes sociais é só procurar também @Felipe Colombo. Eu vou estar lá, tem o meu site, felipecolombo.com.br, é Felipe com I, tá? Felipe. E o recado aí pro pessoal? Dá um recado final aí, pessoal G4 Club, aí, o que você tem para falar, como se tivesse que dar uma dica? Nunca tem a dica, isso aí a gente não tem, mas se tivesse que dar uma mensagem para a galera que nos acompanha aí, o que você falaria? Eu vou seguir um pouquinho naquela linha de que eu falei que eu boto no meu livro lá, porque eu acredito mesmo, o empreendedorismo com uma gestão eficiente tem o poder de mudar a vida, tem o poder de mudar o mundo. Não espere que governo venha te ajudar, não espere que outras pessoas venham te ajudar. Eu acho que a grande ferramenta de transformação da nossa sociedade vai ser através do empreendedorismo e da educação. Então, começa, dá o primeiro passo e vamos para frente. Boa, mais uma vez, muito obrigado, grande prazer estar aqui com você. Agora a gente vai acompanhar aí 4 dias de G4 Class, muito aprendizado durante esses dias. E para você aí que nos acompanha, Geração G4, compartilhe com seu amigo empreendedor para ter um pouquinho mais assim dessa história incrível do Felipe, para quem sabe poder melhorar a empresa dele e o negócio dele. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, galera!